Olá, concurseiro, concurseira, tudo bem? Aqui é a professora Gislaine, vamos falar mais um pouquinho da Lei 053, do nosso regime jurídico. Então, já falamos sobre posse, nomeação, formas de provimento. Hoje nós vamos falar sobre vacância, como você pode sair desse cargo. Na verdade, as formas em que o seu cargo pode ficar vago, tá certo? Eu sei que tem muita gente que gosta aí de mnemônicos e aqui a gente tem um mnemônicozinho também para poder utilizar. Bom, então vamos lá começar? Bom, nós temos aqui o nosso Padre PF. Então essas são as formas de vacância, tá? E um detalhe, pessoal, essas formas de vacância aqui, a gente fala que elas são de forma taxativa. Por que de forma taxativa? Porque só existem essas formas na lei. Por que eu estou falando isso? Muita gente cai na pegadinha de achar que a reversão, a recondução, por exemplo, são formas de vacância. Não são, tá? É por isso que eu não sou muito fã de mnemônicos, porque eu mesma confundo as letrinhas, né? Mas para quem gosta, tá aqui a dica, tá? Então, nesse caso aqui, o R do padre não é remoção. Aqui é a readaptação. Nós já falamos na aula anterior sobre a readaptação e falamos também da promoção. Por que essas duas estão aparecendo de novo aqui, professora, se elas já estavam lá nas formas de provimento? Porque elas são ao mesmo tempo, elas são simultaneamente formas de provimento e vacância. No caso da promoção, o que está acontecendo? Você está deixando o seu cargo aqui de origem vago para você ocupar agora esse novo cargo, só que de forma vertical, tá? Você está subindo de nível. Na readaptação, não. Você está deixando aqui o seu cargo de origem vago para poder ocupar esse novo cargo. Só que aqui, ó, é no mesmo nível, tá? Aqui a gente pode chamar também de que ocorre uma forma de provimento horizontal, tá? Por quê? Porque você está no mesmo nível. Na promoção, não, você está aumentando o seu nível de cargo, tá? Então, da mesma forma que elas aparecem lá nas formas de provimento, elas também aparecem aqui nas formas de vacância, tá? Então, como a gente já falou delas, tô só dando a relembrada aqui, vamos para as demais formas de vacância, tá? Nós vamos ter aqui a aposentadoria, tá? Essa aposentadoria, nós temos na lei 3 tipos de aposentadoria. Nós temos a aposentadoria voluntária. Opa, subi demais aqui. Nós temos a aposentadoria voluntária, a aposentadoria por invalidez e nós temos a aposentadoria compulsória, tá? Então, esses são os 3 tipos de aposentadoria que nós temos, tá? Voluntária, como o próprio nome diz, você, servidor, vai lá pedir a sua aposentadoria quando você atingir os requisitos mínimos de idade ou de tempo de serviço ou de tempo de contribuição, tá? Então, essa voluntária, você vai lá, pede essa aposentadoria, pronto, fechou, tá? A administração vai verificar se você tem os requisitos ou não e vai te dar a aposentadoria, beleza? E aí, nesse caso, obviamente, o seu cargo vai ficar vago, tá? Por quê? Porque você saiu da atividade para a inatividade, tá? No caso da aposentadoria por invalidez, aí quem determina essa aposentadoria aqui vai ser a junta médica, tá? Então, a junta médica vai te avaliar e, nesse caso, ela vai verificar que você, por exemplo, não tem mais condições de exercer aquele cargo. Você não tem como ser readaptado, por exemplo?
né? Então, o que ela faz? Já passou o tempo ali de você ficar de licença, porque a gente vai ver lá mais para frente sobre a questão das licenças dadas pela lei. E aí, uma dessas licenças, tá? Licenças aqui falando sobre questão previdenciária, tá? Uma dessas licenças, ela diz que você só pode ficar por até 2 anos afastado. Depois disso, tem que passar por uma avaliação da junta médica e a junta médica vai dizer se você volta ao trabalho, se você vai ser readaptado, se você vai ser aposentado por invalidez, tá? Porque a licença não vai continuar mais, tá bom? Então, na invalidez, junta médica determinou, pronto, acabou. E a compulsória, o pessoal costuma brincar que é a expulsória, né? A administração diz assim, hoje o servidor faz 75 anos de idade, legal, amanhã, tchau, tá? Então, eu não sei se vocês lembram, né? Mas alguns anos atrás, não muito tempo assim, né? Em 2015, foi bem aí, né? Aconteceu a tal da PEC da Bengala. Quem é um pouco mais novo vai lembrar, né? E aí, o que falava essa PEC da Bengala? Era uma emenda constitucional que alterava a idade máxima para o servidor público continuar na ativa como servidor efetivo. Cuidado que eu já vi isso em questão de prova e muita gente caiu nessa pegadinha. Por quê? Porque a questão falava, por exemplo, assim, o servidor será aposentado compulsoriamente quando completar 70 anos de idade, de acordo com a Constituição. Por exemplo, errado, hoje é 75, tá? Outra coisa, falava assim, o servidor será aposentado compulsoriamente a pedido. Gente, não existe isso. Ou é compulsória ou é a pedido. Os dois não dá, tá? Então, a compulsória, quem dá é a administração. Por quê? Porque você completou a idade máxima para estar em um cargo efetivo. Outra questão de prova também falava assim, a aposentadoria compulsória será dada ao servidor efetivo e comissionado. Errado, é só ao efetivo, é só ao concursado, tá? Nada impede, por exemplo, de você ser aposentado compulsoriamente quando completar 75 anos de idade e no outro dia ser nomeado para um cargo comissionado. Não tem problema nenhum, tá? Então, se, por exemplo, a banca colocasse assim, marque a alternativa que informa a possibilidade de um servidor aposentado compulsoriamente voltar à ativa. Aí, nesse caso, uma das opções seria o quê? Assumir um cargo comissionado, tá? A não ser que aí, no caso, na verdade, não teria outra alternativa. É só se ele for para assumir um cargo comissionado, porque efetivo não tem como mais, né? E aí também não tem como caçar uma aposentadoria compulsória, porque ela é por idade, né? Então, depois dessa emenda, tá? Lá, Constitucional de 2015, tá certo? Essa aposentadoria compulsória aqui, ela passou a ser quando o servidor completa 75 anos de idade. Aí eu volto para nossa aula anterior. Eu sempre vou dar esses flashbacks, tá? Que é para a memória não ficar assim tão solta, digamos assim, né? Na aula passada, nós vimos que para aposentadoria voluntária e para aposentadoria por invalidez serem revertidas, tá? Para ocorrer a reversão, existia um limite de idade. Eu não posso reverter qualquer aposentadoria a qualquer tempo e qualquer idade, não. Para que eu possa pegar esse servidor aposentado e voltar ele para ativa, se a aposentadoria dele fosse voluntária ou por invalidez, eu tinha que fazer isso até ele ter 70 anos, tá? Até 70 anos, tá certo? Professora, a senhora já tá falando duas coisas diferentes que eu não tô entendendo mais nada. Como é que aqui é 75 e aqui é 70? Porque a lei 053, ela não foi alterada,
tá? Nessa parte aqui. Então, o que aconteceu? Quando teve a emenda constitucional, lá na Constituição, como o próprio nome está falando, tá? Houve uma revogação tácita desse ponto específico aqui, a aposentadoria compulsória nas áreas 53. Só que não houve mais nenhuma alteração sobre a questão da reversão. Lá continua existindo como requisito a idade de 70 anos, tá? Então, como isso poderia vir numa questão de prova? Poderia vir falando assim, em uma das alternativas, ocorrerá a reversão do servidor aposentado por invalidez ou voluntariamente até 75 anos de idade. Errado, é até 70. E isso já caiu em questões de prova depois dessa emenda aqui, para pegar o concurseiro ali pelo calcanhar, tá? Então, cuidado com isso aí. Então, promoção e aposentadoria já são aí nossos dois primeiros tipos, né, de situações que vão gerar vacância do cargo público. Vamos lá para a próxima. Aqui nós temos a demissão, uma coisa que vocês já têm que ligar e colocar na cabeça de vocês. Servidor público que for demitido, demissão no serviço público é sinônimo de penalidade. Esse servidor aqui, ó, ele foi punido, tá? Então, demissão aqui, ó, é uma penalidade, é uma punição, é a maior penalidade que o servidor pode sofrer no cargo público, tá? Então, essa penalidade, para ela ser aplicada, ele precisa responder a um processo administrativo ou a um processo judicial, tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer? O processo administrativo, ele pode ser um processo administrativo simples ou ele também pode ser um processo administrativo disciplinar, tá? Então, na verdade aqui, o que mais a gente tem é o PAD, é o famoso PAD, tá? Então, para você ser punido, demitido, é através de um processo administrativo disciplinar. E no processo judicial, o que acontece? Basta responder a um processo? Não, tá? Na questão judicial, você só será demitido após uma sentença judicial transitada em julgado. Professora, o que significa isso? Já falamos nas aulas anteriores também. Quando a gente fala de sentença judicial transitada em julgado, o que a gente está dizendo? Que esse processo não cabe mais recurso, tá? Então, lembrem, para o servidor ser demitido, ou seja, ser penalizado, ele pode ser penalizado através de um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, ou através de um processo judicial, depois de uma sentença judicial transitada em julgado, que não caiba mais recurso, tá certo? Então, essa aqui é a demissão. No caso da exoneração, primeira coisa que vocês também têm que começar a colocar na cabecinha de vocês: exoneração não tem caráter punitivo, não é penalidade, tá? Por mais que pareça, tá? Então, exoneração, colocar até aqui anotado, não tem caráter punitivo, não é penalidade, tá? Não é punição, por mais que pareça, né? Às vezes você está lá ocupando um cargo público, comissionado, e aí seu chefe não é muito fã de você e fica te perseguindo. Aí vai lá, se você é comissionado, o que ele faz? Te exonera. Tchau, não quero mais você, vou colocar outro no seu lugar, alguém que eu gosto, alguém que eu quero, e é isso, né? E acontece, gente, acontece. Parece uma penalidade? Parece, mas não é,
tá? Então, essa exoneração aqui, ela pode acontecer de ofício, ela pode acontecer a pedido e ela pode acontecer também através de um processo administrativo que não é disciplinar, tá? Na aula passada, nós vimos como o servidor pode ser exonerado de ofício. Qual é essa situação? Quando tomar posse em um cargo público e não entrar em exercício no prazo de 15 dias, tá? Ou seja, você foi lá, tomou posse, se tornou servidor e você não começou a trabalhar porque você não quis se apresentar, a administração vai entender que você não quer mais aquele cargo. Então ela vai dizer, ó, tchau. Exoneração de ofício automática, tá? A pedido, como o nome diz, você vai lá, pede a sua exoneração, a administração diz, ok, pode ir. E através de um processo administrativo. Aí no processo administrativo nós temos algumas situações, como por exemplo, uma reprovação no estágio probatório. Outra pegadinha que banca gosta de fazer. Hoje em dia nem tanto, porque elas estão em outro nível, né? Outro patamar. Mas pegadinha clássica aqui, dizer que o servidor que foi reprovado no estágio probatório será demitido. Errado. Ele será exonerado após um processo administrativo que não vai ser disciplinar. Beleza? Então, é isso. Vamos lá para as outras formas aqui. As duas últimas que nós temos aqui é a posse em cargo inacumulável. Posse em cargo inacumulável gera vacância do cargo de origem. Gera vacância do cargo de origem. O que isso quer dizer, professora? Imaginem que eu sou uma servidora pública, tá? Estável, e eu passei em outro concurso público que eu já almejava. Por quê? Existem cargos isolados, de provimento isolado, e existe o cargo de carreira, tá? O cargo de provimento isolado, por exemplo, é um cargo de professor, é um cargo de assistente administrativo, de analista processual. Por quê? Para você mudar de cargo, você precisa fazer outro concurso, porque aquele cargo ele é de provimento isolado. Cargo de carreira é, por exemplo, aí o cargo de policial militar. Você começa ali como soldado e aí dentro da própria instituição, por processos seletivos internos, situações internas, você consegue ir mudando de cargo, ir subindo de cargo e aí virar capitão, major e assim por diante, tá? Então, lembrem-se, existem os cargos de carreira e existem os cargos de provimento isolado. Vamos imaginar que eu sou uma servidora estável e o meu cargo hoje é de assistente de aluno na prefeitura, por exemplo, tá? Já estou lá trabalhando, estável e tudo mais. Saiu o concurso da educação do estado e eu sou licenciada em, sei lá, história, tá? O que eu posso fazer? Opa, se saiu o concurso para minha área, obviamente eu vou fazer. Eu vou lá, faço concurso, passo e aí chega o momento de tomar posse. E aí, uma das situações que vai acontecer é o quê? Na hora da posse, você vai assinar um documento chamado Declaração de Não Acumulação Ilegal de Cargos, tá? E aí você vai dizer que você não está acumulando cargos ilegalmente. Aí a gente volta para o que eu falei também nas aulas anteriores, tá vendo? Tem que sempre ficar fazendo esse link, tá? O que a gente falou nas aulas anteriores? Quais são os cargos que podem ser acumulados? 2 de professor, 1 de professor com outro de técnico ou científico. No meu exemplo, o cargo de assistente de aluno é um cargo técnico? Não. É científico? Não. É de professor? Obviamente que não. Então, eu vou poder acumular os dois? Não, tá?
Nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou tomar posse em um cargo inacumulável. Pela lei, automaticamente vai acontecer o quê? Vai gerar vacância do meu cargo de origem, tá? Então, é aqui que vocês vão, por exemplo, fundamentar o pedido de vacância de vocês. Lembra que eu falei que você deve, na verdade, né? Pedir vacância quando você for assumir outro concurso, se você já foi estável, por quê? Se der errado lá, você consegue voltar para o seu cargo anterior, né? Se você, por exemplo, for reprovado no estágio probatório, você não gostar daquele novo cargo, você consegue voltar para o cargo anterior. Isso é chamado de recondução. Então, é aqui que vocês vão fundamentar esse pedido de vocês, tá? Vocês vão dizer, olha, de acordo com a Lei 053, a posse em cargo inacumulável gera vacância do cargo de origem. Quero a minha vacância do cargo fulano de tal, em decorrência da posse no concurso, tarararará. E é isso, tá certo? E aí, como eu falei para vocês, só para a gente relembrar aqui a questão dos cargos que são acumuláveis, tá? Então, nós já vimos que os cargos acumuláveis são 2 de professor, 1 de professor mais 1 de técnico ou científico, 2 cargos privativos da saúde, tá? Lembrem que não é médico, é da saúde, tá certo? 1 de professor, mais 1 de juiz, tá? E nós temos também a situação de um cargo efetivo, mais o cargo de vereador, tá? Só que tudo isso daqui só vai acontecer se houver compatibilidade de horários, tá? Se os horários forem compatíveis, tá? E temos aqui uma outra situação. A carga horária desses cargos aqui não pode ultrapassar, tá? Não ultrapasse 60 horas semanais, tá? Então, esse ponto aqui, muita gente esquece, acha que vai poder acumular aí 2 cargos de professor, 2 cargos de, sei lá, privativos da saúde, em que cada um tem uma carga horária aí de 80 horas, de 40 horas semanais. Não consegue. Por quê? Porque existe essa limitação aqui, ó. A soma das 2 cargas horárias não pode ultrapassar 60 horas. Se ultrapassar, que foi o que aconteceu com os professores do Estado, quando teve alteração aí da Lei 892, né, do PCCR, que eles já tinham um cargo de 30 horas na prefeitura e queriam também um cargo de 40 horas no Estado, porque pagava mais, mas não lembraram que, somando os 2, daria 60. Existe uma situação em que dá para acumular, porque das 40 horas, você não fica as 40 horas em sala de aula, mas enfim, se fosse só pelos contratos da carga horária cheia, não teria como acumular, tá bom? Então, minha gente, é isso. Esse aqui é o nosso quadrinho sobre as formas de vacância. Se não tá aqui é porque não gera vacância. Lembra, remoção tá aqui? Não tá aqui, ó. Não está aqui. Por quê? Porque remoção não gera vacância. Ah, professora, só esqueceu do último. Mas, gente, morreu, né? Falecimento. Se morreu, acabou, né? O cargo ficou vago. Tem gente que fica, inclusive, esperando o povo morrer para pedir, né? Para ser nomeado para aquele cargo. Pelo amor de Deus. Não vão fazer igual a mulher lá de Manaus, que mandou matar a que estava na frente dela para ela poder ser nomeada, né? Então, não dá certo, tá? Então, aqui, se por acaso ocorrer o falecimento, vai gerar vacância, a administração
vai poder nomear outra pessoa para o lugar, tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima!